E nós estamos com essa temática falando de Jesus, que é o centro da pregação da igreja. Nós vamos trabalhar com o tema nessa noite do verdadeiro evangelho, ou a defesa do evangelho genuíno, o evangelho puro e simples que está nas escrituras sagradas. Nós não precisamos colocar nada nem tirar nada. A pergunta para a igreja que fica é: por que nós pregamos esse evangelho genuíno, verdadeiro? Porque Cristo ele foi crucificado e morreu por nós na cruz do Calvário. Há uma dívida na humanidade que só poderia ser paga por Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E Cristo ele foi para a cruz voluntariamente. Às vezes nós nos perguntamos por que nosso Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. A primeira razão porque ele foi para a cruz do Calvário foi por obediência ao Pai. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele nunca desobedeceu. Ele cumpriu cabalmente e espontaneamente a vontade do Pai, indo para a cruz para pagar o preço dos nossos pecados. A segunda razão é, primeiro, obediência, segundo, amor. Ele nos amou. Ele nos ama. O amor dele é incondicional. Ele amou o mundo, mas ele ama de forma incondicional e sacrificial os seus filhos. Então, o processo é: ele venceu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele governa a igreja. Às vezes nós pensamos que as coisas saíram do controle por causa do caos que vive o mundo, mas Jesus ele está no controle. Por isso que nós não usamos crucifixo, porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono do Senhor está habitado. Ele governa soberanamente a vida da sua igreja, soberanamente. E vamos trabalhar com esse tema: o verdadeiro evangelho, ou o evangelho genuíno, a defesa do evangelho genuíno. E eu gostaria que nessa noite você abrisse sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, versos do 1 ao 6, trabalhando com esse tema, a defesa do evangelho genuíno, a defesa do evangelho genuíno, a defesa do evangelho genuíno. Vamos ler 2 Coríntios 4, do 1 ao 6. Esse texto é um texto poderoso, compactado. Eu lendo, alguns comentaristas ia buscar alguma coisa assim, ele parece um diamante. O diamante ele é feito de... Eu não tenho diamante, tá, gente? Mas ele é feito, a gente estudando, é feito de vários compartimentos, ele é compactado. Quando você olha para ele assim, ele tem... Então é igual esse texto, um texto poderoso. Que essa palavra possa fazer nessa noite morada no seu coração, e você possa entender a razão disso tudo. 2 Coríntios, tá? 4, do 1 ao 6. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares, como é de costume da igreja. A palavra de Deus diz assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimaremos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus.
Esse é o poder de Deus. Esse é o verso-chave. Marque em sua Bíblia. Porque o Deus disse: das trevas resplandeçam a luz. E a luz de Cristo brilhou em nossos corações e nós fomos resgatados. Por isso nós estamos hoje aqui. Haja luz. Paulo faz uma comparação com a criação do mundo. Com a criação do mundo. O nosso milagre é igual à criação do mundo. Esse é o milagre maior. Quando Deus estava fazendo o mundo, haja luz, haja firmamento. Ele vai no coração do pecador e haja luz, trazendo o pecador, mudando, tirando das trevas e trazendo para a luz. Qual o contexto desse texto aqui? Está bem aqui no capítulo 3, o verso 14. Ele vai dar praticamente um resumo do que ele vinha falando. Olha o que é que ele diz. Eu quero que os irmãos acompanhem. Deixe sua Bíblia aberta. Só para a gente entender o contexto. Eu vou pegar só um versículo atrás para a gente entender. Verso 14, capítulo 3, verso 14. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirada, pois só em Cristo ele é removido. O véu da incredulidade do coração do homem só é removido através de Cristo. Somente Cristo, não há outros meios, atalhos, mas o véu da incredulidade só é removido do coração do homem através de Cristo. Só é removido através de Cristo. O sentido da raça humana estava obscurecido. O homem sem Deus está em escuridão. Quando ele fala em escuridão aqui é literalmente trevas, judeus e gentios. Sem Cristo nós estamos em trevas. E o que é que ele diz aqui no verso 14? Somente Cristo pode remover o véu. Eu e você estávamos vendados. O nosso coração estava obscurecido. E Cristo vai lá, através dessa mensagem genuína, e tira o véu da incredulidade. Quando ele fala aqui, no verso 14, quando ele diz: pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirada, pois só Cristo pode remover. Isso aqui é a tentativa do homem, chegar a Deus pelos seus méritos, pela antiga aliança. Não tem como o homem chegar a Deus se não for através da luz do Evangelho, Cristo removendo. Literalmente removendo. O homem tenta se justificar pelo que ele faz, pelo que ele é. Não consegue. Se não for uma ação de Deus extraordinária, como foi a criação do mundo, Deus dizendo: haja luz, Cristo brilhando em nosso coração, não tem como nós chegarmos a Deus. Não tem como, não tem saída. A incredulidade, a razão de tudo isso é a incredulidade do homem. É o coração duro, doente, que Deus bate. E às vezes ele não quer se entregar. E o que é que ele vai acrescentar nisso aqui que nós lemos? Primeiro, a incredulidade, não tem para onde correr. E a segunda coisa que ele vai incluir nessa pregação aqui, Paulo, é rico demais. É dizer que o Deus desse século também cega a mente das pessoas. Ele cega, ele deixa a mente não do povo de Deus, mas do incrédulo, aqueles que não vão crer. O inimigo das nossas almas trabalha cegando, mas a primeira razão é o endurecimento do coração. Eles não querem vir a Cristo. Por isso esse é o tema, o verdadeiro evangelho, a defesa do evangelho genuíno. Nós vamos compactar, dividir essa pregação em 4 atos. 4 atos, para que a igreja possa entender. É muito rico. O primeiro ato que eu vou tratar no verso 1 e 2, que a igreja de Cristo não pode alterar ou adulterar a mensagem genuína do evangelho de Deus, não. Para agradar pessoas ou agradar homens, não. A mensagem continua a mesma, ela não mudou. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem. O evangelho genuíno é isso. Não adianta a gente colocar a mão na cabeça se o coração está endurecido. Nós amamos. Como é que nós amamos? Falando a verdade de Cristo.
Olha o que é que o apóstolo Paulo, nos 2 primeiros versículos, diz. Eu quero que você preste atenção, só isso. No primeiro versículo, verso 1, olha o que é que ele diz. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia de Deus. Deus nos deu um ministério. O ministério da reconciliação é da igreja. Quem reconcilia? Cristo. Nós temos esse ministério. É função da igreja pregar o evangelho. Paulo está falando dele mesmo, quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, quando a luz de Cristo brilhou. Cristo marcou um encontro pessoal com esse homem, e ele foi convertido, como um dia marcou um encontro comigo e com você. E esse encontro não é por acaso, por isso ele dá à igreja um ministério. O ministério não é só o ministério pastoral, o ministério da pregação do evangelho é de toda a igreja. A igreja tem que pregar isso. A solução é Jesus Cristo, continuar pregando para que pessoas se rendam a Cristo. Por isso que Paulo vai dizer logo em seguida aí, não desanimaremos. A igreja não pode desanimar por causa de homens. Vão acontecer idas e vindas, pessoas vão entrar e sair na igreja, pessoas vão se converter e pessoas não vão se converter, pessoas vão crer. A igreja não pode desanimar, ficar cabisbaixo, não. A igreja tem que continuar cumprindo o propósito dela, por isso nós não desanimaremos. Às vezes nós queremos desanimar. Por que é que meu marido não se converte? Por que é que minha esposa não se converte? Por que é que meu pai não se converte? Por que é que meu filho não se converte? Uma mãe aqui orou 35 anos pelo seu filho e ele se converteu. Porque se converte no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Por isso não desanimaremos. A igreja não pode desanimar. A igreja não pode recuar. A igreja tem que avançar. Por isso o nome igreja, para fora. Abastece e sai. Abastece e sai. Pregando, anunciando, falando que só Jesus salva. Não há outro meio. Pregando o evangelho simples e genuíno. Segundo ato. Primeiro ato ainda, segundo versículo. Olha o que é que ele diz. No verso 2. Pelo contrário, deixe sua Bíblia aberta. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas. Paulo não fazia nada que era obscuro. A igreja de Araripina não vai fazer nada que é obscuro para tentar atrair pessoas com movimentos ou movimentos, não, porque há uma tentação normal. Paulo vai dizer aqui, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, as coisas falsas. Há uma tentação natural do homem, dos pastores jovens, dos obreiros, dos líderes, porque os resultados não aparecem do dia para a noite. Nós temos 51 anos de história, não aparece do dia para a noite. Aí às vezes nós olhamos para a esquina do vizinho, tem uma igreja neopentecostal ou uma seita lotada. Aí as pessoas querem fazer comparação. Lotada. É muito fácil usarmos métodos para atrair pessoas, atrair clientes. Não, nós estamos formando discípulos. A igreja de Araripina forma discípulos. Paulo não sucumbiu a essa tentação de usar métodos e meios para atrair pessoas. Não, Deus nos dá estratégias, é diferente. A igreja de Araripina não vai sucumbir à tentação, porque muitos às vezes querem trazer falsas doutrinas para encher igrejas. Para encher igreja só se for através da pregação genuína. Através da pregação genuína. Nós não vamos usar métodos e artifícios humanos, não. Tem igreja que usa isso. É show em cima de show, é evento em cima de evento, é espetáculo em cima de espetáculo, onde o centro é o homem. Tiram Cristo do centro da pregação. Por isso estão formando clientes e não discípulos de Cristo. A igreja prega o evangelho genuíno para formar discípulos verdadeiros. Trazem gente famosas, às vezes nem é crente, para o púlpito. Paulo rejeitou tudo isso. A pergunta é, por que Paulo rejeitou tudo isso? Olha o que é que ele diz aí no meio do versículo 2. Olha o que é que ele diz,
Não, ele diz assim, vou ler até onde eu quero aqui, ó. Pelo contrário, rejeitamos coisas ocultas que trazem o quê? Vergonha. Paulo rejeitou tudo isso porque isso traz vergonha para a igreja. Paulo nunca usou procedimentos ocultos, esquemas diferentes, motivações erradas para obter mais gente. Porque o que é que essas igrejas querem? O lucro. O final disso é lucro. Pastores querem se apresentar, falsos profetas, mas só que eles chegam de mansinho para enganar a igreja, com a Bíblia na mão, até com o cantor cristão às vezes na mão, mas depois o que eles querem é passar o chapéu, é passar o prato para pegar o dinheiro do povo. Por isso que essa igreja, ela rejeita esses métodos usados por essas seitas, que são métodos obscuros, métodos sombrios, e esses falsos pastores e mestres são filhos do diabo. Paulo rejeitou tudo isso, porque essas coisas são vergonhosas, causam vergonha, envergonha o meio evangélico. O meio evangélico hoje é uma vergonha, esse meio gospel é uma vergonha. Por isso aqui a gente prega o quê? O evangelho genuíno. Ninguém quer sucesso, a gente quer almas para Cristo, somente isso. Essas seitas usam estratagemas, usa coisas noturnas, obscuras e malignas. Infelizmente muitos caem no conto do vigário, muitos. O que precisamos? O evangelho puro e simples. Paulo diz no finalzinho que não usou de astúcia. Olha o que é que ele diz no finalzinho do verso 2: não agindo com astúcia. Ele nunca usou astúcia para atrair pessoas. Ele não usava má fé para atrair pessoas à igreja, não. Não, o pastor e o obreiro, o líder, não pode enganar pessoas. Palavras bonitas, né? Tem um pastor que brinca, ele disse que para enganar uma pessoa ele só precisava aumentar a voz e dizer: batatinha quando nasce esparrama a rama pelo chão. O povo já começa a chorar, porque querem o que? Emocionalismo. Nada de palavra, nada de se focar na palavra. Ele disse: eu boto um para chorar bem ligeirinho, porque eu sei onde é que eu trato o sentimento deles. Mas a palavra genuína, ela tem que ser pregada. Nós não usamos astúcia, porque a intenção desses falsos mestres depois é passar a maquinetazinha do Pix para encher seus bolsos de dinheiros. Falsos profetas, é isso que eles querem. A intenção final sempre é o lucro. Por isso esse é o primeiro ato, que está aqui no finalzinho do versículo 2. Olha o que é que ele diz, o apóstolo Paulo: nem adulterando a palavra de Deus. Nós não adulteramos a palavra de Deus. O irmão Batista até me corrigiu, né? Eu disse que o motor do carro na pregação passada, se botasse gasolina e água, ia bater. Eu falei álcool. Aí Batista no final disse: mas tem um motor flex, pastor. Eu disse: é mesmo. Eu falei álcool. Eu fui assistir a pregação depois e falei álcool mesmo. Mas se você colocar no motor do carro gasolina e água, lá na frente o motor do carro vai bater. E é isso que vai acontecer com essas igrejas. Vão fechar. E pode até continuar. Mas muitas vão fechar. Por quê? Porque estão atrás de emoções, sentimentos. Então, meus amados visitantes, meus amados irmãos em Cristo, aqui nessa igreja, continue nela, porque é uma igreja bíblica que prega a palavra de Deus. E a palavra de Deus, durante 51 anos aqui, nunca foi adulterada. Tentaram, mas os irmãos resistiram para a glória de Deus. Tentaram, mas os irmãos resistiram, os pioneiros nunca se dobraram a modismo. Não, eles nunca se dobraram e nós nunca se dobraremos. Nós não vamos parar de falar o evangelho genuíno. Adulterar aqui é falsificar a mensagem para atrair pessoas, incluir algo que a Bíblia não tem. Essa igreja não faz isso. Ela sempre pregou o evangelho simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
Nós não precisamos agradar homens, nós temos que amar pessoas, amar vidas. Mas eu não posso ser politicamente correto, alterando ou adulterando o que Deus mandou eu fazer, porque naquele grande dia eu mostrarei minhas mãos. Ele sabe da intenção do meu coração. E a palavra de Deus, meus amados, ela transforma, renova e restaura as nossas vidas. Mas ela nem sempre é agradável aos nossos ouvidos. Ela nem sempre é agradável aos nossos ouvidos. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, ele começa falando da condenação total da humanidade. Ele diz, todos pecaram. Judeus, vocês mesmos, e gentios, os não judeus. A raça humana está perdida. Olha como é que ele começa a carta dele. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É mais fácil eu chegar com uma mensagem perfumada para atrair pessoas. Mas a gente não quer clientes. Nós queremos discípulos, nós queremos adoradores. Paulo chega com a palavra dura. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você só consegue ser justificado pela fé. É crendo em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Essa é a mensagem com os seus fundamentos, com as suas raízes, que vai no coração do ser humano. A raiz é tratar o problema principal da humanidade. É o que, pastor? O pecado. Se a mensagem não tratar o pecado, ela não é uma mensagem que vem da parte de Deus, porque a intenção é tratar o problema fundamental da raça humana, o pecado. Estão destituídos, afastados. Nós não vamos inserir nada, porque nós não precisamos. Nós já temos 66 livros inspirados por Deus. A teologia humana é uma doença para a igreja evangélica, que tira Cristo do centro e traz o homem. O homem é o centro da pregação dessas igrejas. Esqueceram de Cristo. O veneno de Satanás entrou dentro da igreja, da igreja brasileira. Infelizmente, o veneno de Satanás destruindo vidas. Por isso que Paulo termina aqui, o verso 2, o primeiro ato, dizendo: e assim, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Nós vamos continuar falando dessa manifestação da verdade e nos recomendando, sim, porque nós somos uma igreja bíblica, trazendo pessoas, falando dessa verdade que liberta, que transforma, que muda, que restaura, que Jesus Cristo é a solução, que Jesus salva pecadores. Por isso nós recomendamos uma igreja bíblica como a PIB Araripina. Sim, porque nós não adulteramos a palavra de Deus, não. Nós pregamos Cristo vivo, somente Ele. Esse é o primeiro ato, a integridade da palavra de Deus, a integridade do Evangelho. Não adulteraremos o Evangelho por causa de homens, não, por causa de governos, não. A igreja de Araripina continuará a testemunhar o Evangelho genuíno e simples. Genuíno e simples. Segundo ato está aí no verso 2, no verso 3. O Evangelho para os incrédulos está encoberto. Essas palavras de Paulo são duras. O que é que Paulo quer dizer com isso? Deixa eu ler, verso 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto. O que é que Paulo está dizendo aqui? Tem pessoas que vão ouvir e nunca vão crer, por causa da sua incredulidade. Apesar da igreja falar e pregar um evangelho genuíno, fiel, muitos vão ouvir. Para os incrédulos, o evangelho está encoberto. Literalmente é uma venda. Não é a vaca que está encaretada que só vai para frente, não. É uma venda completa. O véu está sobre a mente, o coração e a alma dele. A igreja vai pregar e continua a mente dele encoberta. Ele continua olhando para os seus prazeres e desejos. Os seus olhos estão com o véu. Os seus ouvidos estão com os tampões.
a venda nos olhos, tampões nos ouvidos, porque está encoberto, é isso que Paulo diz. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Muitos não irão querer Cristo. As pessoas estão perecendo, meus amados irmãos. Sem Cristo, elas não querem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O descrente, ele sabe do que nós estamos falando, que há salvação somente em Cristo. As outras religiões são religiões falsas, por isso eles nos perseguem. Se eles não soubessem da verdade, eles não nos perseguiam. Mas eles não querem receber João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles não querem entender. Aquele que não acolhe essa mensagem no seu coração está com o coração encoberto, com a mente encoberta. O evangelho está encoberto somente para aqueles que estão se perdendo. Terão uma oportunidade e não vão querer aceitar Cristo. Não vão querer, não querem Jesus, não querem o caminho para o céu. E uma vida sem Jesus é um caminho de morte. É um caminho de morte. Não cabe a nós julgarmos, Igreja do Senhor. Nós não somos juízes. Nós somos o que o apóstolo Paulo disse, ministros de Cristo. Cabe a nós simplesmente pregar o evangelho, falar, anunciar a boa nova de salvação. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. O Espírito Santo de Deus trabalhar não é por força nem por pressão, mas uma atuação direta do Espírito Santo de Deus transformando. Não adianta querer julgar, mas é porque... Não, continue pregando o evangelho simples e puro. Além da incredulidade, do véu que está, ele fala do inimigo das nossas almas. No verso 4, olha o que é que ele diz. Verso 4 ele diz assim: e nos quais o Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho. Primeiro motivo, a incredulidade. A culpa é sempre do homem. A culpa é sempre da humanidade, que não quer Deus por causa da sua incredulidade. Aí ele está dizendo aqui: e o Deus desse mundo cegou o entendimento dos não crentes, seres malignos, liderados por Satanás, o diabo. A estratégia dele é cegá-los. Olha o que é que ele diz aqui, no verso 4. Nos quais o Deus desse mundo cegou. Ele quer cegá-los, enganá-los, iludi-los. Diferentemente de algumas igrejas que pregam aí, né? Dizendo: o diabo veio para tirar a tua saúde, para tirar teu casamento, para tirar a tua felicidade. Ele quer enganar, cegar, iludir, porque ele é o enganador. Desde o princípio ele foi o enganador. Muitas pessoas pensam que o problema do diabo é querer tirar. Às vezes eles fazem é dar. Não lembram de Jesus não? A gente tem que vir para a Bíblia. Não lembram de Jesus não? Ele ofereceu o quê? Todos os reinos da terra. Às vezes Satanás não quer tirar, ele quer te dar para te afastar da igreja de Cristo. Quantos não já passaram por aqui? Teve um carro a mais fora da igreja, depois que foi abençoado. Mudou de emprego fora da igreja, nunca mais voltou para a igreja. Às vezes ele faz é dar e não tirar. E não tirar. Lembra o que foi que ele disse? O que ele ofereceu? Tudo te dareis, se prostrado me adorares. Tudo, todos os reinos da terra ele ofereceu. Aí tem pessoas que pensam que não, ele veio tirar minha saúde, ele veio tirar meu casamento. A principal motivo do príncipe das trevas é cegar, é enganar e iludir. Quem fez mais mal? Foi o gadareno que estava acorrentado, se cortando, ou Judas, que não fez nada e depois foi vender, possuído por Satanás, vendeu Jesus?
Vocês entendem, meus amados? Ele é um enganador. O alvo dele é enganar. Ele é o pai da mentira. E ele age na vida de quem? Dos incrédulos. Na vida dos incrédulos, não é na vida dos que estão em Cristo. Eles vão tentar, ele vai tentar. Como é que ele age? Através da idolatria. A idolatria, através das falsas doutrinas que estão nessas igrejas, falsos ensinos, falsas religiões. Vocês não lembram não? É assim que ele engana. Não lembram no Jardim do Éden não? Deus disse, certamente morrerás, e ele, certamente não morrerás. A estratégia dele é enganar, iludir, igreja, e não tirar o teu casamento, ou a tua família, ou os teus filhos, mas é iludir. Claro que ele pode ir de encontro, sim, nos casamentos, mas a principal razão dele é iludir e cegar os crentes, ou aqui, os descrentes, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes. A principal razão é essa. No Jardim do Éden ele fez isso, enganando com falsas doutrinas. Essas igrejas estão cheias de falsas doutrinas. O diabo é especialista em distrair. Lembra da semeadura, quando Jesus fala, quando ele lança a semente, aquela que caiu no meio do caminho, o diabo vai lá e rouba. E às vezes as nossas correrias, quando cai no meio do espinho, é sufocada, porque eu estou procurando outras coisas e tirando o reino de Deus do primeiro lugar. Meus irmãos, se o reino de Deus não for o primeiro lugar da sua vida, tudo corre o risco de ser um ídolo. Eu vou falar algumas coisas aqui, você pode até ficar chocado, mas isso é verdade. Isso é uma verdade. Meu marido, minha esposa, seu namorado, propriedade, carro, negócio, reputação, todas essas coisas são mais do que legítimas. Legítimas e atuais. Só que, se o reino de Deus não for o primeiro lugar da sua vida, isso tudo corre o risco de virar um ídolo. Pastor, o que é idolatria? Tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus é idolatria. Tem pessoas que pensam que idolatria é só imagem. Tirou o primeiro lugar da vida de Jesus, tirou o reino de Deus do primeiro lugar, idolatria. Tudo isso é legítimo e nós temos que valorizar. Por isso que nós botamos o reino de Deus em primeiro lugar. Meu casamento será melhor, meus filhos serão bem-aventurados, minha esposa será uma edificadora do lar, o marido provedor e sustentador. Tudo tendo o reino de Deus como base, para não sermos enganados. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem vai corroer? Igreja do Senhor, não adianta nada. Satanás é o enganador. Por isso a vida do crente é o equilíbrio. Qual é o equilíbrio, pastor? Primeiro o reino de Deus, segundo as demais coisas, todas elas serão acrescentadas na sua vida. Quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. Porque o diabo faz tudo isso? Final do verso 4, olha o que é que ele diz. Porque o diabo faz tudo isso? Cega o entendimento. Olha por que é que ele faz tudo isso? Para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ele não quer que o evangelho chegue, o evangelho da glória de Cristo chegue até outras pessoas. Então a intenção dele é cegar. Às vezes ele dá, ele não faz tirar. A maioria das vezes ele faz isso para que não resplandeça a luz de Cristo nas nossas vidas. Olha o que é que ele diz. O que é que temos que fazer agora, com tudo isso que aconteceu até agora? O que é que a igreja do Senhor tem que fazer com tudo isso que nós vimos do verso 1 ao verso 4? Está aqui no verso 5. No verso 5 está aqui a resposta para a igreja. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos, cada um no seu local. O Senhor é Jesus, a igreja está aqui para servir e abençoar vidas. É isso. Não pregamos a nós mesmos.
A igreja só vai impactar o mundo quando ela entender que está aqui para servir, a serviço do Rei dos Reis, o Rei da Glória. Eu não vim para ser servido, eu estou aqui com o compromisso de servir. É isso que a igreja tem que fazer, exaltando aquele que é digno de toda glória. Olha o que ele diz: porque nós não pregamos a nós mesmos, não somos nós, não nós. Nós pregamos Ele porque Ele vive, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Há pessoas que só pregam sobre si. Quantas almas salvou? Ninguém quer saber disso. Quantos demônios expulsou? Quantas visitas fez? Não é você. Olha o que ele diz aqui. Por quê? Olha o que ele diz. Porque não pregamos a nós mesmos. Ninguém quer saber o que eu fiz, mas todo mundo quer saber o que Cristo fez por mim e por nós. Esse é o papel da igreja. Quando a igreja entender isso, servo de quem? Do pastor? Não, servo de todos. Estamos aqui com o compromisso de servir e ser bênção para as outras pessoas. E ser bênção para as outras pessoas. É isso que nós temos que fazer. Quarto ato e último. Somente Deus tem poder para reverter esse quadro de escuridão e trevas do homem. Olha o que ele diz no final do verso, no capítulo, no verso final, verso 6. Porque Deus, quem disse, das trevas resplandeçam a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Somente Ele. Por isso essa igreja vai continuar pregando Cristo, porque Deus disse: das trevas resplandeçam a luz. A luz de Cristo brilhou em nossos corações, meus irmãos. A luz de Cristo brilhou em nossos corações, tirando esse homem das trevas, Paulo, e trazendo para a luz, tirando todos nós das trevas e nos trazendo para a luz. Somente Deus pode fazer resplandecer a luz de Cristo nos nossos corações. E agora o nosso foco tem que ser em almas, em vidas, para que nós possamos povoar o céu. Os campos estão brancos, é hora da igreja acordar, é hora da igreja crescer, é hora da igreja avançar, pregando o evangelho, sendo bênçãos para outras pessoas. Paulo não conhecia o evangelho, ele lia a Bíblia, mas estava com o véu. Lembra do véu? O véu da incredulidade, o véu da lei. Ele pensava que a lei salvava, mas somente a luz de Cristo pode resplandecer no coração e salvar pessoas, transformar, mudar, restaurar. Quando a luz de Cristo brilhou no coração dele, ele foi transformado. Quando a luz de Cristo brilhou em seu coração, você foi transformado. Quando a luz de Cristo brilha, nós somos transformados. E esse encontro é pessoal. O seu irmão que está do seu lado não pode lhe salvar. O seu irmão que está do seu lado esquerdo ou do seu lado direito não pode lhe salvar. Mas a luz de Cristo pode lhe salvar. Na primeira pregação de Pedro, aqueles homens que estavam sem Cristo perguntaram o que era que precisava para ser salvo. Ele disse: arrependam e creiam no Evangelho. A luz de Cristo brilhou no coração dessa igreja. A face de Jesus chegou. E agora nós brilhamos, não para sermos o centro, mas que nós possamos ser luz, sal da terra e luz do mundo. O sal que tempera, o sal que entra com a palavra genuína, e a luz que brilha para anunciar aquele que é o dono da igreja, Cristo. Não são homens, mas Cristo em nós. E Paulo teve um encontro com Cristo, e nós tivemos um encontro com Cristo, e o coração do incrédulo é quebrantado, quebrado, e agora nós estamos aqui para honrá-lo. É isso, igreja do Senhor, para pregar para outras pessoas. Esse é o nosso papel. A igreja tem que fazer isso, para que pessoas sejam alcançadas através dessa mensagem. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite.
para que nós possamos pensar 4 aplicações para a igreja e para aqueles que nos visitam nessa noite. Como somos salvos? Como somos salvos? Como é que nós pregamos para que outras pessoas sejam salvas? Qual o método? O método é o Evangelho, as boas novas da salvação, que está aqui, nos 66 livros inspirados e revelados. Qual o meio, igreja? Cristo. É a luz de Cristo. A igreja, ao mesmo tempo, tem que ter cuidado com o modismo de algumas outras igrejas ou algumas influências, porque depois a moda vai acabar. Mas aquele que está alicerçado e arregado verdadeiramente nessa palavra, ele vai permanecer até a volta do Senhor. O modismo vai passar, mas a igreja verdadeira de Cristo permanecerá. Que nós não venhamos a confundir a modinha que está hoje aqui, dentro de Araripina, no Brasil e no mundo. Uma igreja raiz, alicerçada na palavra de Deus. Deus nos dá estratégias? Claro que dá. As estratégias vindas do céu e do alto, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam salvas. Nós temos que resistir, igreja, ao modismo, porque essas igrejas estão tendo consumidores e não adoradores, e não discípulos de Jesus. A segunda coisa é que nós possamos ser fiéis naquilo que Deus nos revelou. O Evangelho simples e puro. Peça a Deus, meu irmão, aí onde você está, para que Deus lhe use, para que você seja um instrumento de Deus aqui na terra, para que a manifestação da verdade chegue a outras pessoas, para que você seja um instrumento de Deus, usado para alcançar outras pessoas. É Cristo, somente Cristo, para que o véu da incredulidade seja removido. Esse é o papel da igreja, esse é o papel da igreja, eu vou repetir. Nós temos que conhecer essa verdade e somente transmitir a verdade. O nosso papel é só esse: conhecer a verdade e transmitir a verdade de Cristo. Esse é o principal papel da igreja. Falar sobre o amor de Deus, Salvador e Redentor. Muitos estão atrás de um milagre. Você sabe qual é o maior milagre? Você. Quando Cristo disse, haja luz, e a luz de Cristo brilhou em seu coração. Às vezes você é o maior milagre e está atrás de um milagre. Tem os corredores de milagre aí, né? Que fica correndo atrás do milagre. O maior milagre é você, que estava em trevas e Deus disse, haja luz, e a luz de Cristo brilhou em seu coração. O maior milagre é você, está aqui hoje. Por isso Paulo usa aquele momento que Deus estava fazendo o mundo, criando o mundo. Haja luz, fiat lux. Estou falando em línguas não, tá? Fiat lux, haja luz. A mesma coisa aconteceu comigo e com você. Haja luz. A incredulidade do coração, a escuridão do coração foi retirada e a luz de Cristo entrou. O maior milagre somos nós, a igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor seja mensageira, agência de Deus aqui na terra, pregando esse evangelho genuíno, para que o maior milagre aconteça na vida de outras pessoas. A ação do Espírito Santo de Deus iluminando, o homem se convertendo, vindo a Jesus espontaneamente, trazido pela graça mediante a fé. Somos instrumentos de Deus aqui na terra. E para você que não é crente ainda nessa noite, que Deus possa, nessa noite ainda, fazer brilhar a luz de Cristo em seu coração, para que você possa ser salvo, somente através de Cristo, somente através de Cristo. Vamos orar em nome de Jesus.
agradecendo a Deus pela sua palavra. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, somente a Ele. Porque só Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela Tua palavra poderosa, que o Senhor falou um dia individualmente e marcou encontro com cada um dos que estão aqui presentes, tirando a escuridão e as trevas dos nossos corações e trazendo a luz de Cristo. Ó Deus, e agora nós somos filhos Teus, e é um prazer Te servir, ó Deus. A Tua palavra falou aos nossos corações. Nós temos que ser servo. O maior aqui é aquele que serve mais, serve sem interesse, não para se gloriar, mas para que pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. Usa, ó Deus, cada um aqui, que a Tua igreja possa ser um celeiro de dons. Os nossos dons e talentos são para Te servir, para a edificação do corpo e para a Tua glória, ó Deus. Que a Tua igreja não fique vacilante, ó Deus, esperando somente pelo seu líder, ou pelo seu pastor, ou pelo seu irmão que está do lado. Não, a responsabilidade é de toda a igreja. Todo o corpo tem que estar reunido, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Essa igreja vem militando há 51 anos e nós glorificamos o Teu nome nessa noite mais uma vez, ó Deus. E continuaremos glorificando o Teu nome, não incluindo falsas doutrinas para agradar A, B, C ou D. Não. A nossa função aqui é pregar Jesus Cristo vivo, morto e sepultado, mas ressurreto dos mortos. Ele vive e podemos crer no amanhã. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor vá de encontro com aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade nessa noite, ó Deus. Ó Deus, vá de encontro. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Que eles possam ter uma experiência e o Senhor possa prover como vem, ó Deus, fazendo durante esses anos de caminhada na vida da Tua igreja. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, que nós somos o maior milagre. Nós era que estávamos perdidos em trevas, em escuridão, e nós fomos encontrados pelo Senhor. E hoje estamos aqui. Que o Senhor possa fazer morada através, ó Deus, desse versículo aqui, porque Deus disse: das trevas resplandeçam a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Que possa haver salvação hoje, ó Deus, na vida daqueles que ainda não foram encontradas. A igreja continua orando. Eu vou fazer o convite. Alguém nessa noite convencido através dessa palavra e tem convicção que Deus fez morada em seu coração e quer se entregar a Jesus, entregando sua vida a Jesus, tem que ser com convicção, não por emoção. Se há convicção e você quer se entregar a vida a Jesus, eu convido a você, para que você possa vir até aqui na frente. Não vou pedir para levantar a mão, não, é para vir até aqui na frente, para eu orar pela sua vida. Você que já está vindo, que hoje possa ser noite de salvação, que você possa ter esse encontro com a luz de Cristo, com a luz de Deus, que é o próprio Cristo. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus: eu me rendo a Jesus. Lembre-se que o perdido é você. Você é que tem que ser achado, é você que tem que vir. Deus já fez o que tinha que fazer por mim e por você. Ele já enviou seu Filho amado Jesus Cristo. Há alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade em Cristo. Ainda na Tua presença, Deus Todo-Poderoso, nós Te louvamos nessa noite. Te bendizemos, ó Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor continue usando cada um membro da Tua igreja, dos congregados, ó Deus, e aqueles que nos visitam nessa noite, que tudo que foi falado, dito e proferido aqui, ó Deus, que possa fazer morada nos nossos corações, a luz de Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Obrigado, Senhor, por mais uma noite onde a Tua igreja glorificou o Teu nome, porque só o Senhor é digno de receber
toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Tudo é para o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.